Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 23 de setembro, 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, a família franciscana Capuchinha celebramos juntos o nosso irmão São Pio de Pietrelcina, ou também conhecido por muitos como Padre Pio. Ele viveu de 1887 a 1968 e é chamado de o santo também estigmatizado. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha e nem tampouco debaixo da cama, mas sim num candeeiro, para que todos aqueles que entrem possam experimentar a sua luz. E também eu vos digo que tudo que estiver oculto será revelado, e revelado com muita clareza, e tudo que estiver escondido será manifestado. E também eu vos digo que aquele que tem será dado ainda mais, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é sempre um alimento necessário para a minha vida e para a sua vida. É por meio da palavra de Deus que nós vamos também progredindo em nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré, e também obtendo o discernimento espiritual necessário para saber discernir as realidades humanas. Por isso, dentre os meios de crescimento espiritual, a oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, a Palavra de Deus ocupa um espaço muito importante, porque ela faz parte das duas mesas da nossa liturgia, a mesa da Palavra, a mesa da Eucaristia. De modo de que, quando a palavra de Deus é aberta e nos comunica, é o próprio Deus quem nos fala. Assim cremos que a palavra de Deus é uma força viva, é uma pessoa. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Provérbios, onde o autor sagrado convida a mim e a você a termos o discernimento necessário e principalmente uma sensibilidade social, uma sensibilidade humana, e uma sensibilidade espiritual para podermos agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos inspira. Por isso, ele diz: se alguém necessita de um favor seu, de uma ajuda sua, não negue, se você pode atender. Tome cuidado também com aqueles que são zombadores da fé, daqueles que são distantes, daqueles que ridicularizam, para que vocês também não venham tomar parte com eles. E tome cuidado para que vocês também não venham cair nas armadilhas da ignorância e dos erros, para que assim a palavra vos ilumine e a vossa vida também seja uma luz através das condutas. Porque a fé cristã é uma fé testemunhal, é o nosso testemunho de vida que evangeliza, não são os nossos conhecimentos teóricos e nem tampouco as nossas doutrinas, mas sim o modo como nós vivemos, o modo como nós estamos edificando a nossa vida espiritual e também vivenciando a nossa vida eclesial. Então, assim, nós podemos entrar agora no espírito do Evangelho de hoje, que muita gente traduz esse texto de hoje ou interpreta esse texto de hoje como se Jesus estivesse falando dos nossos pecados escondidos, dos nossos pecados ocultos. E isso seria muita pobreza, seria empobrecer a palavra de Deus. Porque aqui o que ele está falando é da erupção da força da palavra, do brilho da palavra, onde ele vai dizer que é impossível esconder uma cidade sobre a montanha. E também agora é impossível acender uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha ou então debaixo da cama. Mas sim, a lâmpada acesa deve ser colocada num candeeiro para iluminar. Por isso, nenhum de nós pode tentar sufocar a força do Espírito, ocultar a força do Espírito, para que ela possa se manifestar. E assim,
os segredos de Deus ocultos para os inteligentes, os doutores e para aqueles que são totalmente, às vezes, arrogantes, seja manifesto àqueles que têm a capacidade de discernir e de compreender a palavra de Deus. Aquilo que Jesus um dia ensinou: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então agora aqueles que são portadores desta palavra, aqueles que são portadores deste Espírito, devem então acolher o convite de Jesus que diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E a luz existe para iluminar, de tal modo que quando uma pessoa não tem mais a luz para evangelizar, então ela fica mergulhada na escuridão e nas trevas, porque mesmo sendo portadoras de conhecimentos acadêmicos, de nossas doutrinas, mas se não tiver a luz do comportamento, então a pessoa está doente com os olhos. E se os olhos não conseguem mais iluminar, e se os olhos não conseguem mais ver a luz, diz Jesus: como é grande a vossa treva, como é grande a vossa escuridão, se os vossos olhos estiverem enfermos. Então Jesus vai dizer hoje é a multidão. Ele está ensinando esses dias os discípulos, agora ele está ensinando a multidão. Vocês não podem estar seguindo o segmento do caminho, vivendo nas trevas e tendo o comportamento das trevas. Mas é importante e faz-se necessário que vocês bebam do Espírito, conheçam o Espírito, nasçam do alto, para que assim o Espírito possa se manifestar com o segredo de Deus. E nos momentos mais difíceis da história, nos momentos onde o desespero, nos momentos também onde muitas e muitas vezes estamos mergulhados numa tendência negativista, pessimista, o Senhor sempre suscita um homem e uma mulher. O Senhor sempre suscitou um homem e uma mulher que conseguem ver coisas que os demais não conseguem ver. E esses homens e essas mulheres são como tochas acesas nas trevas do mundo para conduzir a história humana. Então aqui nós entendemos a palavra de Jesus. Não se deve acender uma lâmpada para colocar debaixo da vasilha e nem tampouco debaixo da cama. Porque tudo que estiver oculto deve ser manifestado. O Espírito vai manifestando a vontade de Deus. O Espírito que sussurra em nós vai manifestando todo o mistério de Deus. Mistério oculto para muitos, mas revelados para aqueles que o Senhor quer que seja revelado. Então Jesus vai continuar. E aquilo que estiver escondido também será manifesto. E será manifesto com toda a claridade, com toda a clarividência, para que todos aqueles que contemplem e vejam a história humana reconheçam a força do poder de Deus que vai agindo na história. E é interessante agora esta última frase, porque aquele que tem será dado mais. Todo aquele que tem o Espírito do Senhor será dado mais. Todo aquele que tem a fé será dado mais se ele investe. Se ele busca, se ele procura, se ele se mantém no caminho. Agora, aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Daí nós vamos vendo a fé aventureira de muitos irmãos e irmãs que dizem: hoje creio, amanhã não creio. Um dia creio, outro dia não creio. E até o pouco que tem é arrancado pelo sofrimento, pelo escândalo, pelas perseguições, pelo cansaço, pela preguiça, pela indiferença religiosa, pelas utopias falsas, pelas novas ideias, pelos ventos de novidade. Porque não foi uma realidade consolidada, não foi uma realidade construída e manifesta pelo Espírito, mas às vezes foi uma adesão tão somente da razão. Às vezes foi tão somente uma adesão de uma vontade para agradar alguém, ou de um medo mágico. Assim, até o pouco que tem, lhe será tirado. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a estarmos juntamente com o Padre Pio, sempre nessa advertência, onde ele vai dizer: ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, ainda que a história humana se converta em fumaça, eu creio em Jesus, eu espero em Jesus, porque Padre Pio é o santo da confiança e também o santo da misericórdia. Que nesse dia ele ensine a mim e a você
a vivermos a nossa vida com os grandes desafios, mas sempre voltados para o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. São Pio de Petreucina, rogai por nós, paz e bem.